Graça e paz. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Repita comigo: Senhor, que neste momento meu coração esteja aberto para receber a tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade sobre a minha vida. Tenha liberdade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa noite vai ser Baraque e Débora, uma dupla vencedora. Repita comigo: Baraque e Débora, uma dupla vencedora. Abre a sua Bíblia em Juízes 4, versículo 3. Encontrou? Diga amém. Amém. E diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela disse: Certamente irei contigo, porém não será a tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Amém. Pode se sentar. Baraque e Débora, uma dupla vencedora. Nós lemos agora o início dessa dupla que está em Juízes 4. Em Juízes 4, ele vai retratar todo esse encontro, o processo de uma guerra e a finalização. Então, você que puder ler, leia por completo na sua casa. Agora, em Juízes 5, ele vai retratar a mesma coisa, só que em forma de um cântico, em forma poética. Débora, ela vai cantar, ela vai relatar a mesma coisa do Juízes 4. O início de uma guerra, um meio e um fim. Mas vai ser de uma forma poética. Então, leia para você ver o Juízes 4 e Juízes 5. E quando eu comecei a ler sobre Juízes, eu lembrei de uma ministração do apóstolo Gerson, que diz leite e cobertura. Uma vez eu escutei essa ministração na sede, eu falei, nossa, que ministração. E é uma ministração muito importante, está em Juízes 4. Amanhã vai estar no meu Facebook. Acesse lá, vai estar no Facebook do pastor Marcos também. Acesse essa ministração, ouça também. Então, em Juízes 4, relata esse encontro. Só que nós estamos no ano de 2015, o ano da paternidade. E antes de falar sobre esse encontro, eu gostaria de falar da paternidade. Porque o ano da paternidade, o apóstolo Gerson sempre fala, não é a paternidade de pai. Quando eu me refiro à humanidade, eu me refiro a homem e mulher. O apóstolo sempre cita isso. Eu refiro homem e mulher. E a paternidade é eu entender que eu sou filho. Primeira coisa que nós temos que entender nesse ano é que nós somos filhos. Que Deus, Ele nos tomou por filhos. E Ele é o nosso Pai. Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender nesse ano de 2015. O ano da paternidade. Só que depois de eu entender isso, que eu sou filho, que eu tenho um pai que me ama, eu tenho que ter esse amor, essa compaixão para com o meu próximo. Eu tenho que tornar mãe e pai do meu próximo. Eu tenho que ter a compaixão. Eu tenho que me colocar no lugar de quem está aflito, de quem está precisando. E eu tenho que ser pai e mãe do meu próximo. Eu tenho que ajudar o que está em um momento difícil. Então, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria que você
entendesse o ano da paternidade. O ano da paternidade é um ano do amor. De nós sabemos que o Senhor nos amou e que nós também temos que amar o nosso próximo. Pastor Marcos ainda disse esses dias, o que nos valeria termos dons, falarmos a língua dos anjos, profetizar, termos entendimento ou sabedoria, se não tivermos amor? Será tudo em vão, porque é o amor que vai construir, é o amor que vai selar uma profecia, é o amor que vai nos ajudar com a nossa sabedoria, é o amor que vai trazer cura a uma pessoa. Então não adianta a gente falar as línguas dos anjos, se não tiver amor. Vai ser tudo em vão. Nós precisamos ter o amor do Pai. Nós precisamos ter o amor para com o nosso próximo. Agora, a primeira pessoa que nós vamos falar é de Débora. Repita comigo, Débora. Débora, a Bíblia fala que ela é mulher. Então, a primeira coisa que fala dessa pessoa, Débora, mulher. Por que fala assim? Porque ela era uma mulher decidida. Era uma mulher que sabia o papel dela como mulher. Porque nós vivemos numa sociedade que tem mulheres que querem ser homem, né? Que tomam atitude de homem, que tomam muitas vezes o lugar do homem, e que falam assim, olha, feliz é o homem porque ele não gera, ele não carrega um filho. Tem mulheres que têm essas colocações. Mas não, ela era uma mulher, ela tinha uma identidade de mulher, ela se portava como uma mulher, ela sabia qual era o papel dela como uma mulher. Então ela se valia disso. Eu sou uma mulher e eu tenho um papel. Eu tenho um papel dentro da minha casa, eu sou uma sacerdotisa da minha casa, eu sou uma mãe da minha casa, eu sou uma esposa. E ela era uma mulher bem definida na sua vida pessoal. Depois disso diz, Débora, profetiza. Repita comigo, profetiza. Aí a Bíblia fala assim, Débora, mulher, profetiza. Aí nesse momento, nós já vemos o nível de intimidade que ela tem com Deus. Ela é uma mulher que profetiza. Ela é uma mulher que já tem os dons e os talentos de Deus. Ela é uma mulher que ela é usada por Deus. Ela é uma mulher que ela recebe a palavra de Deus e libera outras vidas. Ela é uma mulher que ela é usada por Deus. Depois disso, ela é esposa de Lapidote. Repita comigo, esposa. Então, Débora, ela também é esposa. Ela também tem um lar para cuidar. Ela também tem os afazeres de uma esposa. Ela sabe o trabalho de uma casa. E ela tem um marido. Agora, ela é uma esposa. E o nome do seu marido ele é citado aqui por causa de Débora. Porque ela é uma esposa que honra o seu marido. Ela é uma esposa que honra a sua casa. A palavra diz que a mulher, ela pode santificar o seu marido. E o seu marido, ele pode santificar a sua esposa. Aí os seus filhos já não serão impuros, mas serão santos. Uma mulher, ela tem o poder de santificar a sua casa. Ela tem o poder de santificar o seu marido. O marido, ele tem o poder de santificar a sua esposa. Agora, ela também era juíza. Repita comigo, juíza. Ela tinha, além de uma influência familiar, ela tinha uma influência social. Então, na sua época, ela era uma juíza. Então, ela tinha uma influência social, ela tinha uma influência na sociedade. O povo de Deus subia até ela para ter conselhos, para buscar a decisão da sua causa. Então, ela ia, ela atendia o povo, ela ajudava o povo. Agora, para ela ter essa posição de juíza, quer dizer que ela era uma boa mulher, que ela era uma boa esposa, que ela cuidava da sua casa, para ela ser honrada como juíza. Assim era Débora. Agora repita comigo. Mulher, profetiza, esposa, juíza. Só que acima de tudo, Débora era mãe de Israel. Repita comigo. Mãe de Israel. Porque em Juízes 5:7 diz o seguinte. Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Então, acima de tudo, ela se levantou por mãe em Israel. Agora, o que significa isso? Ela se levantou por mãe de um povo que estava passando por grande aflição. Porque nós sabemos que ninguém ora por um filho como uma mãe, não é verdade? Ninguém ora por um filho como a mãe daquele filho.
Nós oramos pelo nosso filho, nós sentimos a dor do nosso filho, nós nos colocamos e nós choramos e nós clamamos. Ninguém ora por um filho como a mãe. E ela se levantou por mãe de um povo que estava oprimido. Ela se levantou por mãe de um povo que estava aflito, de mãe por um povo que estava cativo. E ela se levantou, ela disse, até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel. Agora nós precisamos despertar como Débora. Nós precisamos despertar e nos levantarmos como mãe e nos levantarmos como pai. Muitas vezes nós temos que nos despertar como mãe sobre os nossos filhos. Nós temos que orar mais pelos nossos filhos, nós temos que clamar mais pelos nossos filhos. Muitas vezes nós precisamos nos levantar como mãe de um marido que está por um momento difícil. Para um marido que está desempregado, para um marido que precisa de libertação, para um marido que não está encontrando o caminho, precisa se levantar aquela mulher como mãe daquele marido, como intercessora, como aquela que vai chorar e clamar ao Senhor. Às vezes o homem precisa se levantar como um pai, com um coração de compaixão sobre a sua esposa, que não está encontrando um caminho, que está perdida, que está precisando de um conselho, se colocar numa brecha, despertar. Débora, ela pegou e falou assim, eu preciso me levantar como mãe de Israel, a situação está difícil. E além dela ser uma mulher, dela ser uma profetisa, dela ser uma esposa, dela ser uma juíza, de estar atendendo o povo, ela pegou e sentiu uma grande compaixão e falou, eu vou me levantar como mãe. Eu preciso me levantar como uma mãe que vai clamar, como uma mãe que vai chorar, como uma mãe que vai se dispor numa brecha pelo Senhor, que vai clamar ao Senhor. E isso que ela faz, ela se levanta. O pastor Marcos fala que a gente tem que estar forte, tem que estar como guerreiras, e não é um medo de uma guerreira. Ele fala, a gente tem que entrar para uma batalha como se fosse um UFC, né? Entrar para uma guerra, se colocar, guerrear, colocar a nossa voz para fora e clamar, sabe? Nós temos que nos levantar como mãe. Nós temos que nos levantar muitas vezes como mãe neste lugar que nós moramos. Eu lembro que quando nós pegamos a igreja aqui, aí rapidamente falaram que ia asfaltar, né? Aí muitas pessoas falavam assim, pastora, não é assim, faz anos que estão dizendo que vai asfaltar essa rua. E eu fiquei toda animada, olha, em breve vão asfaltar. E não foi isso que aconteceu. Mas o que começa a acontecer? Dentro de nós nos acomodamos. Foi sempre terra, é sempre esse pó e sempre vai ser assim. A gente para de interceder, a gente se conforma. Só que é o momento da gente entrar no inconformismo, de falar, não, eu quero que o asfalto venha, eu quero que mude, eu quero que esse pó cesse. Eu não quero acordar e dormir respirando um pó, eu não quero que as coisas não permaneçam limpo. Nós temos que nos sair do conformismo. Eu não quero que o Miguel Badra seja tido como um bairro perigoso, que todas as notícias ruins digam que venha daqui. Mas eu tenho que me levantar como uma mãe que vai interceder por esse bairro, que vai clamar, que vai pedir, chega, Senhor, tenha a tua misericórdia, Senhor, muda a situação. E nós temos que nos levantar por pai e por mãe. É dessa forma que funciona. É dessa forma que Débora se levantou. Agora, nós conhecemos Abraão, né? Nós estamos assim, Abraão, o pai da fé. Abraão, ele é o nosso pai. Só que nós não falamos de mãe. Agora nós poderíamos dizer, Débora, a nossa mãe. Débora se levantou por mãe. Porque em Provérbios 6:20 diz o seguinte, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a lei da tua mãe. Provérbios 3:1 diz, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então nós temos que guardar o mandamento do pai e guardar a lei da mãe. Fala, filho meu, não te esqueças da minha lei, no teu coração guarde os meus mandamentos. É necessário que nós sejamos completos. Nós tenhamos a lei, que nós teremos o mandamento. Nós tenhamos a mãe, que nós tenhamos o pai também. É necessário que nós sejamos filhos completos. Agora, Baraque, repita comigo, Baraque. Então nós vamos ver o contexto que Baraque está envolvido. Então Baraque, ele estava vivendo em Israel. E como estava Israel? Israel estava há 20 anos de opressão, 20 anos de derrota, 20 anos que Israel sofria abusos, violência,
que havia estupros, que Israel estava sendo açoitado, destruído, oprimido. Aquele povo estava sendo humilhado. 20 anos que pessoas nasciam, cresciam, sem saber o que era vitória, sem saber o que é paz. E por 20 anos assim ficaram. Só que em contrapartida, eles viviam 20 anos de humilhação. Só que seus inimigos, o inimigo de Israel, vivia 20 anos de vitória. 20 anos que eles estavam dominando. 20 anos que eles estavam se colocando por líderes daquela cidade. Então era 20 anos de derrota, por 20 anos de vitória. Eram simples camponeses. Naquele momento eles só eram camponeses. Então eles só mexiam com a agricultura. Era dessa forma que os homens lá, que o povo vivia em Israel. Só que do outro lado, os adversários eram soldados experientes. Eles já eram soldados experientes para a batalha. Soldados que vinham de vitórias. Soldados que vinham de conquistas. Camponeses desarmados. Tinha camponeses desarmados, eles eram simplesmente camponeses. Eles já não eram mais homens de guerra, eles já não tinham mais arma. E era nesse contexto que Baraque e Débora viviam. E do outro lado tinham soldados, e soldados armados. E um trunfo desse povo era o seguinte, eles tinham 900 carros. E esses carros eram carruagens que ao eles passarem, em volta das rodas tinha armas. Que se o povo chegasse, esse povo ele morria. Ao se aproximar dessa carruagem, ele morria. Então o grande trunfo deles para uma guerra era essa carruagem. Então ninguém queria ir guerrear contra eles, porque eles poderiam rapidamente ser mortos. E fala que 900 carros oprimia violentamente o povo de Israel. Então era nesse contexto que Baraque vivia. Um simples camponês, um homem que vivia uma realidade de 20 anos de derrota, 20 anos de humilhação, contra soldados, vivendo 20 anos de liderança, 20 anos de vitória, 20 anos de conquista. Agora, o terceiro, Débora e Baraque, uma dupla vencedora. Então, no momento existe o encontro dos dois. E nesse encontro, Débora, ela está num lugar alto, num local alto. Ela está debaixo das palmeiras de Débora. Quando eles têm esse encontro, ela está num lugar alto, está sentada debaixo das palmeiras de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, ficava nas montanhas. E eles tiveram esse encontro nas montanhas. E ela pega e manda chamá-lo para eles terem um encontro. Só que o que retrata que Débora ela estava sentada à sombra debaixo das palmeiras de Débora, que era o lugar onde ela recebia o povo para julgar. O povo ia até ela procurar. O povo queria falar com a juíza, eles falavam assim, onde que eu encontro Débora? Aí eles falavam assim, certamente está debaixo das palmeiras de Débora. Certamente você vai subir a montanha e você vai encontrar ela entre Ramá e Betel. Se passasse 5 anos, falasse assim, onde que eu encontro a senhora Débora? Provavelmente eles vão falar assim, ó, ela mora numa casinha lá em cima. Você vai encontrar ela debaixo da palmeira sentada. E lá você vai poder falar com ela. Ela era uma mulher que ela tinha identidade. Ela tinha identidade, ela tinha referência, ela tinha um endereço. Ela tinha onde o povo poderia encontrá-la. Agora, nós vivemos em um momento que as pessoas já não têm mais um endereço, né? Tem pessoas que a cada 6 meses muda de casa. 6 meses está numa casa, e quando você vai falar, já não estou mais nessa casa, já estou em outra casa. Passa mais 6 meses, já estou em outra casa. E matricula o filho na escola. No primeiro problema do filho, vou tirar esse filho da escola e vou passar para outra escola. Aí chega na outra escola, repete o mesmo problema. Eu vou tirar novamente a criança da escola e vou passar para outra. Simples assim, não ter identidade, não ter uma referência. Eu estou numa igreja, se a administração não for boa, eu mudo de igreja. Se eu não gostar mais do pastor ou da comunidade, eu mudo. Só que nós precisamos criar raízes. Nós precisamos ser como é Débora, que se falar assim, eu vou encontrar essa irmã na igreja, você vai encontrar. Passado anos, você vai encontrar essa irmã na igreja, eu vou encontrar. Ela está lá na igreja, ela está firme, ela está caminhando, ela está crescendo. Nós temos que ter uma raiz como Débora. Nós temos que criar raízes. Não podemos ser levados como vento.
Porque o vento quer levar, você tem que se manter firme, você tem que se manter na palavra, você precisa criar uma raiz, criar uma identidade, criar uma referência. Mesmo que o inimigo entre no seu território, mesmo que o inimigo queira entrar no seu território, queira te destruir, queira te afrontar, você tem que se levantar por valente. Tem que se levantar por pai, por autoridade de um pai, de uma mãe, que vai colocar o inimigo para correr. Nós precisamos colocar ele para correr e não abandonar. Nós precisamos criar uma referência, criar uma raiz. Isso não significa nós estacionarmos. Não, nós continuaremos crescendo. Nós continuaremos crescendo, criando uma raiz, criando uma identidade, criando uma história. Não é uma história que vai ficar todo o tempo sendo quebrada. Novamente se começa, mas é uma história crescente. É uma história de aprendizado. E Débora era uma mulher que ela se assentava abaixo das palmeiras. Era lá que encontrava Débora. E foi naquele lugar que ela manda chamar a Baraque. E ela manda chamar Baraque e Baraque se encontra com ela. Repita comigo, unidade. E naquele momento há um encontro de unidade. Naquele momento os dois se encontram e ela vai trazer para ele a palavra que o Senhor liberou para ela. Ela vai dizer o seguinte, ó, Deus vai entregar nas tuas mãos os inimigos. E ela chama esse homem, ele sobe até embaixo das palmeiras e ela diz, o Senhor vai entregar a você os seus inimigos. Vai entregar nas tuas mãos os seus inimigos. Naquele momento os dois se encontram. Aí ele poderia dizer o seguinte, escutei a palavra dela, né? Essa mulher, essa profetisa, essa juíza, me entregou essa palavra. Eu sou o cara. Então o Senhor vai entregar na minha mão, né? Então eu vou ir para essa guerra porque o Senhor vai entregar na minha mão. Mas não foi assim que ele fez. Ele pegou e falou para ela o seguinte, se tu fores, eu irei. Se você não for, eu não irei. Essa foi a palavra que ele disse para ela. Se você for, eu irei. Se você não for, eu não irei. Agora, ela não era uma guerreira. Ela era uma profetisa. E rapidamente ela pega e diz o seguinte, eu irei contigo. Eu irei contigo, eu me levantarei e eu irei contigo. Só que ela pega e fala o seguinte, mas nas mãos de uma mulher será entregue Cícera. O maior inimigo será entregue nas mãos de uma mulher. Só que nesse momento, ela se levanta para ir com ele. Nesse momento é selada uma unidade. Nesse momento ele fala assim, olha, eu preciso de você. E ela pega e entende que ele precisa dela. Ela entende a posição dela como profetisa. E ela se levanta para ir com ele. Ela entende que é importante, nós precisamos entender que é importante, nós temos o pai e temos a mãe. Nós temos o mandamento e nós temos a lei. Que é importante nós entendermos cada vez mais o ano que estamos vivendo. Nós rapidamente chegaremos ao meio do ano. E quando nós piscarmos os olhos, o ano vai se finalizar. E é importante nós entendermos a importância do pai e da mãe. Ela entendeu a importância que ela ia ter naquela guerra. O papel que ela ia ter especial. Às vezes, nós mulheres não entendemos a importância que temos na nossa casa. A importância de, muitas vezes, empurrarmos o nosso marido para caminhar. Empurrarmos ele para romper. Colocarmos ele para vencer. Às vezes, o marido ele não entende a importância de ajudar a mulher dele a se envolver. Ajudar aquela mulher a se romper. De nós, como homens e mulheres, observarmos os nossos filhos. Os ajudar a romper. Às vezes nós falamos o seguinte, se deu tudo certo, foi nós que conseguimos. Se deu errado, foi meu marido, foi ele que inventou isso daí, eu sabia que ia dar errado. Não é dessa forma. Não é dessa forma que funciona. Quando dá certo, a gente está envolvida. Quando não está certo, a culpa foi dele. Foi ela que queimou a comida, eu não estava conversando com ela. Não é dessa forma. Ela entendeu a importância do papel dela. E ele entendeu que ele precisava dela para essa guerra. Ele entendeu que ele não era um guerreiro, que ele foi chamado, que havia uma palavra, mas ele queria a presença dela. Nós vamos entender isso. O homem ele é importante, mas a mulher também é importante. Não há maior, não há menor, não tem que existir uma competição, mas nós temos que saber que o homem é importante e que a mulher é importante. Vou contar para vocês uma história que diz que em cada eleição americana se repete a história, só vai mudando o nome dos presidentes. Então, nesse momento, a história de Barack Obama e da primeira-dama Michelle.
Diz que num dia ele pegou e falou assim, olha, vamos sair para jantar fora, né? Vamos ter um momento só nosso, um momento especial, então vamos fazer algo diferente. Agora, se fosse o pastor Marcos, ele ia me levar para onde? Para onde que ele ia me levar? Para a pizzaria. Mas Barack Obama não levou ela para a pizzaria. E eles falaram assim, olha, vamos ir num restaurante diferente, vamos em algo simples. Diz que os dois saem e vão num pequeno restaurante simples, para não chamar muita atenção, e sentam na mesa. Aí diz que rapidamente, né, onde o presidente está, o local do presidente chama-se atenção, o dono do local começa a ficar, né, olhando, observando, e esse dono do restaurante, ele chama o segurança e fala assim, posso falar com a primeira-dama? Queria muito falar, você autoriza? Será que autoriza eu falar com a primeira-dama? Depois de eu falar com a primeira-dama, eu queria cumprimentar o presidente. Aí diz que o Barack Obama, o presidente, autoriza que seja assim feito. Aí ele vai, ele conversa com a primeira-dama, ela conversa com ele, depois ele vai até a mesa e cumprimenta o presidente dos Estados Unidos. E assim aconteceu. Aí ela volta, se senta e diz que o presidente perguntou para ela assim, mas o que esse homem queria com você? Porque ele fez questão de primeiro falar com você e depois me cumprimentar. Aí ela pegou e falou assim, olha, é que nós morávamos na mesma rua, no mesmo bairro, e ele era apaixonado por mim. E ele queria porque queria namorar comigo, mas eu não namorei com ele. Aí diz que o presidente, ele meio irônico, dá uma risadinha, fala assim, então significa, se você tivesse casado com ele, que você seria dona desse restaurante. E ela pega e fala assim, não, meu querido, significa que se eu tivesse me casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Entendeu? Então, a mulher, ela é importante. O homem é importante. Quando um homem, um casal, entra numa unidade, marido e mulher, não significa que nós somos uma só carne. Então não tem quem é o melhor ou quem é o pior dentro de um casal. Não tem quem está em primeiro e quem está atrás. Nós somos uma única só carne, nós temos a mesma importância. O pastor é importante, a pastora também é importante, a esposa do pastor é importante. Os filhos do pastor têm nome, não é os filhos do pastor. Todos nós somos importantes. Nós somos importantes, a noiva de Cristo é importante. Você como igreja, você é importante. O pastor precisa que nós, como igreja, nos levantemos em aliança com ele. Nós, como igreja, nos coloquemos numa posição de frente de batalha com o pastor. Que nós temos a mesma luta que o pastor. Que nós busquemos. Quando o pastor declara uma palavra, que nós também declaremos essa palavra. Quando o pastor fala, é um novo tempo de ser estabelecido algo, que nós entendemos que é um novo tempo, que nós também temos que buscar que seja estabelecido. Então nós temos que saber que como noiva de igreja, nós estamos num lugar alto. Aqui nós estamos nesse lugar, quando nós encontramos na igreja, como se nós estivéssemos debaixo da palmeira de Débora. É como se nós estivéssemos no nosso lugar alto. Onde nós nos encontramos, onde nós nos completamos, onde tem que haver uma unidade entre nós, onde nós temos a força de noiva de Cristo, a força que vai vencer os principados, a força que vai colocar como mãe, como pai sobre Israel, como mãe, como pai sobre a nossa casa, como mãe, como pai sobre o nosso bairro. Então nós, como noiva de Cristo, nós temos a nossa importância. Conclusão, vamos concluir. Então, Débora, ela se encontra, ela libera a palavra para Baraque. Ambos são importantes, a mulher e o homem. Ele pede para que ela vá junto e ela vai junto. Quando ela vai junto, ela fica no monte profetizando, no monte intercedendo, no monte clamando. E Baraque, ele desce com os 10.000 soldados. E ele desce. Então, ela está no alto, ele desce e Deus faz a parte dele. Nesse momento, Deus começa a derramar uma grande chuva e uma grande chuva cai. E a principal arma dos soldados era os carros de ferro. E essa grande chuva começa a ter uma grande lama e esses carros ficam atolados. E os carros não conseguem mais correr, as carruagens param e esses soldados são obrigados a descerem e guerrearem com o povo. E começa uma guerra e o Senhor começa a dar a vitória ao povo de Israel. Aí o Senhor começa a dar a vitória àquele povo começa a ganhar. Só que Cícera, um dos capitões, o principal capitão, o principal opressor daquele povo, ele desce do seu carro e ele foge. E Baraque, ele começa a fugir atrás desse homem, só que por um determinado momento ele perde o homem. E Baraque perde aquele homem e Cícera foge. Aí aparece uma outra mulher, uma dona de casa,
Uma mulher que parece que está fora do contexto. Ela não estava lá no monte, ela não estava lá como Débora profetizando, ela não estava vendo a guerra, ela estava simplesmente na porta da sua casa. Uma dona de casa. E ela aparece na história. E o Senhor coloca ela, que estava extremamente fora de contexto, dentro do contexto. Então, às vezes nós pensamos assim, eu sou uma simples dona de casa. Quem sou eu para Deus me usar? Uma simples dona de casa. Acho que o pastor vai precisar da minha ajuda? O pastor estava falando assim, olha, venha intercessores, vamos orar às 6 horas da manhã. Não, o pastor não vai precisar de mim não, nem sei orar. Uma simples dona de casa. É na sua casa que Deus vai usar. É uma simples dona de casa que Deus usa. Nós achamos que nós somos simples, que Deus nos usa. É na sua casa que alguém vai bater a sua porta e vai precisar da tua palavra, vai precisar da tua ajuda. É na sua casa que o seu telefone vai tocar e você vai estar lá, é você que vai estar para ajudar. É o seu vizinho vai bater e vai precisar de uma ajuda. É na sua casa que você vai poder estender as mãos. Às vezes você pode achar que você está fora de contexto, que você não está entendendo, mas você está totalmente na vontade de Deus. Você está totalmente no contexto. É uma simples dona de casa que o Senhor vai usar. E essa mulher, ela está na porta da sua casa, ao ela avistar o capitão, o comandante, Cícera, ela paga e fala assim, entre aqui em casa, entre. E ele estava fugindo. E ela fala, entre. E ele entra, e ele pede um copo de água para ela. Aí que está a ministração que eu falei do apóstolo Gerson, leite e cobertura. E ela fala assim, não, eu vou te dar um copo de leite. E ela dá um copo de leite para aquele homem e ela cobre aquele homem. Uma mulher inteligente. Ela dá um copo de leite e ela cobre. E nesse momento ele descansa e ele dorme. E quando ele dorme, ela pega uma estaca e afunda na cabeça dele. Diz que ela bateu com um martelo que saiu até no chão. A força que ela pôs para matar, para colocar por fim a opressão de Israel. Então, naquele momento, ela mata aquele homem. Naquele momento, Deus cumpre a palavra que foi liberada através de Débora, que pelas mãos de uma mulher, o Senhor ia entregar Cícera. E ela não estava nem se referindo a ela estava se referindo a uma outra mulher, uma dona de casa. Uma mulher que recebeu aquele inimigo, colocou ele para dormir, foi e matou. E essa mulher, ela sai para fora, e ela pega e avisa para Baraque, o homem que tu estás procurando está aqui. E 20 anos de opressão, ele é encerrado naquele dia. Naquele momento, através da mão de uma mulher, 20 anos, o maior opressor é morto. E depois disso, Israel teve 40 anos de paz e prosperidade. Depois de 20 anos de opressão, 20 anos de violência, 20 anos de abuso, 20 anos de humilhação, houve 40 anos de paz e prosperidade. Uma nova geração já nasceu sabendo o que era ter paz, o que era ter prosperidade. Nasceu mais sendo humilhado, mas nasceu vivendo em paz e em prosperidade. Quando juntou o pai e uma mãe, quando se levantou uma profetisa e um guerreiro, quando Deus usou as pessoas certas no momento certo, houve paz e houve prosperidade. E o interessante que é, quando há unidade, todos são honrados. Poderíamos pensar o seguinte, mas Baraque se levantou e falou assim, se você não for, eu não irei. Baraque tirou a honra dele daquela guerra, porque ele que ganharia a honra da conquista da guerra. Baraque tirou a honra dele, porque ele colocou uma mulher. E Débora ainda fala, por mão de uma mulher se venderá a Cícera. Ela se levanta, mas ela libera uma palavra. Mas não é assim. Quando há uma unidade, todos nós somos honrados. Quando nós estamos juntos, todos nós somos honrados. Tanto é que em Hebreus 11, 32 e 34 diz o seguinte. E que mais direi? Faltar-me-ei tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Em Hebreus ele começa a citar um homem da fé, um outro homem da fé, outra pessoa da fé. Ele começa a citar e ele pega e fala assim, olha, que mais direi eu? Me iria tempo para eu citar mais esse, Baraque.
Ele fala assim, olha, eu tenho tantos homens que eu poderia citar, tantos homens da fé, tantos guerreiros que venceram batalhas, que fecharam a boca do leão, mas me falta tempo. E o nome de Baraque, ele é citado aqui, por causa da vida de Débora, por causa que ele entrou em uma unidade, ele falou, eu preciso de ti. Ele entendeu que ele precisava dela, e o nome dele é citado. O nome dela nem está aqui, mas o dele está citado aqui. Se coloque em pé, feche seus olhos. O Senhor, ele nos apresentou que esse é o ano da paternidade espiritual, que na paternidade espiritual você é filho, eu sou filha, que o Senhor se colocou por pai sobre nós, que o Senhor é o nosso pai, o Senhor é o pai que nos ama, o Senhor é o pai e nós somos filho. Mas além de nós recebemos o amor do pai, e você nessa noite você entenda que há a necessidade de você ter compaixão do seu próximo, a necessidade de nós termos compaixão do nosso próximo, a necessidade de nós termos compaixão da nossa casa, compaixão do nosso vizinho, compaixão dos nossos familiares, de nós nos levantar, de nós despertarmos como pai e como mãe de uma geração, nós nos levantarmos, nos despertarmos como pai, como mãe desse bairro. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo este ano que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela essa experiência, Senhor, do ano de 2015. Ser o ano da paternidade, Senhor. Muito obrigado porque nós somos filhos e nós sabemos que como filhos nós somos amados por Ti, meu Pai. Ensina, Senhor, a cada um, Senhor. Começa por mim. Ensina-nos a ter compaixão pelo nosso próximo, Senhor. Ensina, Senhor, a sentirmos a dor do nosso próximo, a nos colocar, Senhor, a nos despertar, meu Pai. Desperta, Senhor, nós que dormimos, Senhor. Desperta, Senhor, nós que estamos dormentes, Senhor, para nos colocar de pé, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo o conformismo, Senhor. Tira de nós toda palavra de derrota que queira ficar sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, meu Pai. Coloca sobre nós, Senhor, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é vida, Senhor. A Tua palavra que traz transformação, Senhor. Que nós possamos acreditar, Senhor, que nós possamos receber a Tua palavra sobre nós, Pai. E entendemos que nós temos que nos despertar, meu Pai. Que nós não podemos aceitar a violência sobre a nossa casa, Senhor. Nós não podemos mais aceitar os ataques do inimigo, Senhor. Tomando os nossos filhos, tomando marido, tomando esposa, Senhor. Nós não podemos aceitar, meu Pai. Nós não podemos achar que é normal, meu Pai. Nós não podemos achar que é normal o nosso vizinho, a nossa vizinha passar por problemas, Senhor, por ataques, por destruição, meu Pai. Nos desperta. Nos coloca, Senhor, como pai, como mãe sobre uma geração, Senhor. Nos coloca, Senhor, como pessoas na brecha, Senhor. Pessoas para ser usadas por Ti nesse tempo, Senhor. Usadas por Ti nessa geração, meu Pai. Nos usa, Senhor. Nos dá, Senhor, o Teu amor, meu Pai. Coloque em nós, Senhor, que nós tenhamos coração de pais, de mãe que intercede, de pais e mãe que clamam, Senhor. Mas que sobre modo nós tenhamos o Teu amor neste ano, Senhor. Que sobre modo que acima de tudo, Senhor, nós nos coloquemos, Senhor, em unidade, Pai. Como igreja, como noiva de Cristo, Senhor, que seja estabelecida sobre nós a Tua unidade, Senhor. Que nós possamos entrar neste lugar e saber que estamos num lugar alto, Pai. No lugar alto, Senhor, para fazer a Tua obra. No lugar alto para caminhar, meu Pai. No lugar alto para nos colocarmos à brecha com os pastores deste lugar, meu Pai. Para interceder, Senhor, para ter os mesmos sonhos, Pai. Para ter os mesmos desafios, Senhor. Usa, Senhor, a cada um de uma forma especial, Senhor. Usa, Senhor, o homem. Usa a mulher neste lugar. Levanta o homem sobre a Tua casa, Senhor, como líder da Tua casa, como sacerdote, como cabeça, como protetor, Senhor. Coloca, Senhor, os homens em boas posições de emprego, meu Pai. Muda a situação, Senhor. Muda a situação da mulher, Senhor. Levanta a mulher, Senhor, como uma guerreira, como mulher, como profetiza, Senhor, como uma esposa de honra, uma esposa que santifica a Tua casa, uma esposa que santifica o seu marido, uma esposa que declara, Senhor, palavras de bênção sobre a Tua casa, palavra de bênção sobre a Tua família, palavra de bênção sobre a Tua rua, palavra de bênção nos lugares que vai, Senhor. Troca, Senhor, os lábios das mulheres, meu Pai, que elas possam, Senhor, ser mulheres guerreiras, Senhor, mulheres valentes, Senhor,
Senhor, mulheres, Senhor, que vão ganhar territórios, meu Pai. Oh, Senhor Deus, dá sabedoria, Senhor, a cada um que está nessa noite, meu Pai. Dá sabedoria para a conquista, dá sabedoria para sair da opressão, Senhor. Nós não aguentamos mais, Senhor, nós nos colocamos perante Ti e pedimos, Senhor, livra, Senhor-nos da opressão, Senhor. Livra-nos, Senhor, do dia mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos ataques que estamos tendo sobre a nossa casa, meu Pai. Nos dê a Tua paz, Senhor. Nos dê anos de paz e de prosperidade, meu Pai. Nos dê anos de paz e de prosperidade. Nos levanta, Senhor, como pai e como mãe de uma geração, meu Pai. Nos levanta como intercessores, Senhor. Nos levanta, Senhor, em unidade, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.